Pai, neste momento de oração, estou aqui para apresentar a vida do teu servo, Senhor. O Senhor conhece o coração dele, Senhor, aquilo que ele precisa da tua parte também. Que o Senhor possa visitar toda necessidade, suprir toda necessidade do coração do teu servo. Traga calmaria, Senhor Jesus. Traga cada vez mais recursos sobre a vida do teu servo. Que esta noite ele possa ser usado como sempre é usado sobre este lugar. Um sacerdote de honra, Senhor. Que o Senhor possa preparar o nosso coração para recebermos a tua palavra. Fala com a tua igreja, porque nós estamos aqui para ouvir e sermos transformados pela tua palavra. Como esposa, Senhor, eu quero abençoar a vida, a saúde do teu servo, ó Pai. Que o Senhor possa restituir, Senhor Jesus, a saúde do teu servo. Papai querido, traga tranquilidade, mansidão nas emoções, ó Pai. Que teu servo possa cada vez mais confiar, Senhor. Crer, ó Pai, porque tu és o Deus do recurso, tu és o Deus que traz, ó Pai. Senhor, como pastora dessa casa de oração, eu te peço, Senhor. O Senhor disse que já está tudo preparado no campo espiritual e que estava esperando a liberação na terra. Houve liberação na terra, Senhor. Papai querido, mas nos prepara também, Senhor, para vivermos essa obra extraordinária. Envia, Senhor Jesus, nos quatro cantos dessa cidade, desse estado, desse país, desta nação, e traga, Senhor Jesus, o cumprimento da promessa sobre a igreja Semeando Paz. Assim nós declaramos e abençoamos a vida do nosso pastor. Se você concorda comigo, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 6. E nós iremos ler o verso de número 5 adiante. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. A hora já foi embora, irmãos. Mas eu creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Amém? Mateus, capítulo 6, o verso 25. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tedes vós muito mais valor do que elas? Não tedes vós muito mais valor do que elas. Amém? Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Tome teu assento, por gentileza, glorificando a Jesus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória nesta noite. Quero louvar a Deus na pessoa do meu amigo, pastor Paulinho, tua esposa. Como que é o nome da esposa? Missionária Mira. Que Deus possa abençoar em Cristo Jesus ao pastor Paulinho. Muito obrigado por estar presente conosco esta noite, tá? Sinta-se em casa, amém? Que Deus vai continuar nos abençoando em nome de Jesus. Deus seja glorificado pela vida do Senhor. Todos os irmãos que nos visitam esta noite, Deus possa abençoá-los grandiosamente. Amém, queridos? Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu estava buscando uma palavra de Deus ao meu coração, para que eu possa ministrar esta noite, amada igreja, em um culto abençoado de Santa Ceia, ao qual nós nos preparamos, nos posicionamos para estarmos aqui hoje. E tudo que Deus está fazendo desde o início desse culto está debaixo da liberdade do Espírito Santo. E eu estava, através desse texto bíblico, numa agenda que eu estava cumprindo essa semana, e de repente essa palavra, ela saltou da Bíblia, irmãos, e entrou no meu coração de uma forma extraordinária. E ontem eu estava em casa, nos preparando, e aí de repente eu conversando com o Espírito Santo, porque nós vivemos o tempo todo falando com o Espírito Santo, orando a Deus para que Deus pudesse multiplicar a areia, o cimento, né, os tijolos na construção da igreja. Estivemos lá até as quase 3 horas da tarde, construindo o muro da nossa igreja sede. E eu estava ontem em casa,
preparando para isso, para amanhã, para hoje de manhã, nós estamos no terreno. De repente o Espírito Santo me visitou e ele fez uma pergunta ao meu coração. Quem está comigo, diga amém. Ele fez uma pergunta no meu coração. Tem pecados que o diabo nos oferece, mas tem pecados que nós procuramos. E Jesus disse para mim assim, ó, o pecado que o diabo vos oferece, com certeza eu perdoo, eu transformo, eu purifico, eu levanto, eu restauro. Mas e o pecado que nós procuramos cometer? Porque nós sabemos muito bem, não sei se os irmãos sabem, mas por que Deus nos perdoa de todos os pecados que nós cometemos? Todos os dias levantamos e prestamos conta a Deus, como Paulo diz que somos entregue como ovelha ao matadouro todos os dias. E Paulo diz, nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Olha para esse irmão e diga assim, nada vai te separar. Diga com autoridade, nada vai te separar de Cristo enquanto você amar a Ele. Então quando o diabo ele sopra nos nossos ouvidos, nós pecamos porque alguém nos motivou a pecar. Amém ou não amém? Irmãos, nem vai dar tempo, a hora já voou. Então nós pecamos, pastor Kleber, quando o diabo sopra no nosso ouvido e Deus está entendendo que alguém está nos motivando a pecar. Mas enquanto o diabo não tem nada a ver, você vai procurar ele lá no inferno. É forte, né? Isso ficou no meu coração, porque nós vivemos em uma geração que todo mundo prega que vivemos no tempo da graça. Mas se nós analisarmos nos tempos de hoje, esse tempo é o tempo para a igreja estar mais firmada na presença de Deus. Porque até a vinda dos discípulos era morte em cima de morte. Era preciso pregar em cisternas escondidas. Por quê? Porque se anunciava o nome de Jesus, todos iam presos e todos iam mortos. Hoje nós temos a liberdade para adorar Jesus em qualquer lugar que você tiver. Lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua escola, lá na tua empresa, lá na rede social, lá no meio da tua família. Não vai ter uma polícia parada na porta da igreja com um fuzil apontado para a tua cabeça e dizendo para você, negue esse Jesus, pare de pregar esse Jesus, senão nós vamos te matar. Não tem, porque nós temos a liberdade de adorar a Deus. E isso me preocupa. Porque essa liberdade que nós temos, nós não sabemos lidar com essa liberdade. Por quê, pastor? Porque todos os dias, não é o diabo que tem oferecido bandeja para nós, mas é nós que estamos indo sentar na mesa do diabo. Meu Deus, é forte, hein? Não é o diabo que traz bandeja para nós, pastor Domingo, mas é nós mesmos que estamos indo sentar na mesa do diabo. Por quê? Porque nós queremos alimentarmos do banquete que o diabo tem. Olha para o teu irmão e diga assim, mas o banquete que o diabo te oferece, diga com autoridade, o banquete que o diabo te oferece é para alimentar a tua carne. Diga assim, se você andar sobre a carne, você vai comer só o que o diabo te dá. Mas se você andar sobre o Espírito, vai participar do corpo, do sangue, do corpo, do sangue. O sangue é para curar a alma. O corpo é para alimentar o pão é para alimentar o espírito. Então nós vivemos em uma geração que não tem nada a ver. Por quê, pastor? Porque a geração de hoje não se preocupa em estar posicionado na presença de Jesus. E Jesus está falando desde sexta-feira aqui. O pastor Márcio pregou aqui. Ele disse assim que o diabo não se preocupa mais em tirar os crentes da igreja. Glória a Deus. Antigamente ele queria tirar os crentes da igreja. Agora não. Agora ele sabe que se manter os crentes da igreja, eles pecam mais, eles fornicam mais, eles roubam mais, eles adulteram mais, eles mentem mais. Mas Deus me trouxe esta noite aqui debaixo de uma palavra para pregar para quem trouxe glória a Deus misturado com aleluia, que o máximo que o diabo pode é te oferecer, e tudo que você pode é o quê? Recusar, dizendo, para trás de mim, Satanás. Obrigado, Jesus. Quem está comigo diga aleluia. Eu não quero me dialogar aqui porque a hora já foi embora. Olha para o teu irmão e diga assim, o diabo se apresentou para Jesus no momento de fragilidade. Por quê, pregador? A Bíblia diz em Lucas capítulo de
número 4, que no último dia do propósito de Jesus, de jejum em oração, 40 dias orando, Lucas diz, e no último dia teve fome. A fome que Jesus tem não é uma fome espiritual, não é uma fome divina, mas é uma fome carnal. Por quê? Porque o corpo precisa se alimentar, o corpo precisa beber água. Aí, pastor Kleber, que é o problema. Por quê? Porque quando a nossa carne, pastor Paulinho, está fraca, o diabo se apresenta. E quando ele se apresenta, ele não se apresenta colocando qualquer coisa na mesa. Ele diz para você assim, ó, vou te fazer uma estrela, vou ampliar as tendas, vou te fazer pregar lá no Gedeões, já que está pregando o congresso dos Gedeões, vou aumentar a oferta para você. Mas tem um detalhe, é só você fazer o que eu mando e nada vai acontecer. Por quê, pregador? Porque o diabo apareceu para Jesus no momento que ele sentia fome de carne. Aí a Bíblia diz que ele falou assim, ó, tu não é filho de Deus? Pega essa pedra e transforma ela em pão e mate a tua fome. Mas Jesus não está fraco de carne, Jesus está forte do Espírito. Glória a Deus. Pastor Domingo quer ver eles dão glória a Deus? A gente pode estar até com a carne fraca, mas se o Espírito estiver em dia, se o azeite estiver em dia, quando o diabo oferecer pedra para você transformar em pão, tu vai dizer assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Olha lá, já pegou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do meu Deus. Levanta a mão porque eu vou profetizar para quem trouxe glória a Deus e vai participar do corpo de Cristo. Essa semana, quando o diabo oferecer uma bandeja para você, tu vai dizer assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E tu vai vencer a tentação da carne, tu vai vencer a vaidade, tu vai vencer a soberba, tu vai vencer a ganância, tu vai vencer a mentira, e Deus vai te dar vitória. Quem recebe, levanta a mão, e quem trouxe glória, dá um brado de glória para esse Deus aqui. Obrigado, Jesus. O problema desta geração é que nós alimentamos mais a carne do que o Espírito. Quem está comigo, diga aleluia. O problema desta geração que nós alimentamos, a geração alimenta mais a carne do que o Espírito. E se nós alimentamos mais a carne, pastor Paulinho, isso aqui é forte. Se nós alimentamos mais a carne, o diabo nem vai precisar levantar da cadeira, porque nós iremos até ele. É, pastor, porque o problema desta geração é que nós entramos num culto de Santa Ceia como esse e tocamos indignamente. Isso é um problema, porque Paulo escreve dizendo, por isso que há muitos fracos e doentes entre vós. Por quê? Porque toca no corpo de Cristo indignamente. E o diabo quer o quê? Ele não quer te espantar. Obrigado, Jesus. O diabo não quer te espantar. Ele não quer te colocar, você te assustar. Por quê? Porque ele quer que você continue devagarinho, viver na carne. E quando você vê, ele acorrentou o teu braço. Quando você vê, ele acorrentou o teu outro braço. Quando você vê, ele acorrentou a tua perna. Aí quando você vê, ele acorrentou a outra perna. Quando você vê, ele já está com a corda no pescoço. Aleluia. E já não tem mais vontade de gritar e clamar. Mas Deus me trouxe aqui desta noite com essa comitiva de obreiros para te dizer que ainda coloca a cara no pó, porque ainda há esperança. Oh, glória a Deus. O diabo perdeu mais uma, pregador. Por quê? Porque o Espírito Santo não mora no céu. Obrigado, Jesus. O Espírito Santo mora na terra. Oh, glória. E a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, mas a Bíblia não diz que o mundo é do maligno, como muitos estão dizendo aí fora. Está dizendo que jaz. Mas a Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 19, versículo de número 5, versículo de número 6, a Bíblia diz, e toda a terra é minha. O próprio Deus está dizendo que toda a terra é Deus. Pega na mão desse crente, levanta a mão dele para o céu e diga assim, no mundo jaz o maligno, mas levante a mão para o céu e diga, demônio, aqui você pode jaz, mas quem reina, quem manda, quem lidera, quem governa, quem faz, quem cria, quem perdoa, quem restaura, o teu nome é Jesus e está presente aqui. Quem pode adorar o nome dele? Eu vou dar 30 segundos para você glorificar a ele. Isso. Glória a Deus.
Olhe para cá, irmãos, eu não tenho muito tempo. E o escritor Mateus escreveu no capítulo 6, no verso de número 19, ele diz assim, ó: não ajunteis tesouro na terra, a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Bota no teu corpo assim, ó. Isso, me ajude a pregar. Diga assim: essa carne vai ficar na terra. Agora põe a mão no coração. Diga assim: essa alma vai subir para o céu. Diga: esse espírito vai subir para o céu. Agora aponta o dedo nos pés e diga assim: Satanás, a única coisa que lhe sobra é a carne. Diga assim: mas eu ando em par. Diga para o teu irmão assim: mas eu ando em par. Pergunte para mim: como assim, pastor? Eu ando alma e espírito. Alma e espírito. Alma e espírito. Você já percebeu, pastor Paulinho, que é alma e espírito e depois vem a carne? A Bíblia diz corpo, alma e espírito. Mas o que vence aqui? Alma e espírito. Por quê? Porque a alma é uma, o espírito é dois e a carne é só uma. Então são 2 a 1. Você perdeu, dá glória a Deus. São 2 a 1. Então nós já começamos a ganhar. Por quê? Porque a única coisa que Deus deu liberdade para o diabo é a carne. Mas se a alma estiver conectada e o espírito estiver forte, tem milagre na tua casa. Olha, ela já tem providência na tua empresa. Olha, ela já tem gente adorando. Ó. Oh meu Deus do céu. Tem perdão para você esta noite. Tem restauração para você esta noite. E esta noite a minha oração é que o Espírito Santo te visite e nunca mais você perca a guerra para a carne. Por que, pregador? Porque a carne vai ficar na terra. Enquanto nós estivermos na terra, a ferrugem vai comer. Mas quando nós estivermos ligados no céu, o céu vai nos alimentar e o nome do Senhor será glorificado. Olhe para cá, irmão. Quem está comigo, diga aleluia. Meu Deus, eu tenho que fazer bonito aqui, porque senão os visitantes não vêm mais. No versículo 22 ele diz assim, ó. No versículo 20: mas ajuntai tesouros. Quem está comigo, diga glória a Deus, irmão. Está com a Bíblia aí? Está com a Bíblia aí? Abre a Bíblia aí, Mateus 6, 22. Mateus 6, 20. Dá mais um grave no retorno para mim aqui, filho. Mateus 6, versículo de número 20. Abre rápido, mas não é no pré-store não. Aqui é proibido pré-store, viu? É espada na mão. Olhe para cá. Mateus 6, hoje é um culto de ceia bem tranquilinho para você pegar a mensagem. Capítulo 6, versículo de número 20. Olha o que o texto diz: mas ajuntai tesouros. O quê? Ajuntai tesouros? Na onde? Na onde? Olha para o teu irmão e diga assim, como diz a pastora: pega essa visão aí, irmão. Diga para ele, diga, ajuntar tesouro no céu. Eu não quero muita liberdade, que senão a gente vai até a meia-noite. Olha para o teu irmão mais uma vez e diga assim: ajuntar tesouro. Na onde? Na onde? Para ficar gravado o dia perder o rumo. Na onde? Então bata na mão do teu irmão e diga assim: no céu e não na terra. Oh meu Deus, diga para ele: no céu e não na terra. Por que, pastor Domingo, presbítero Cláudio, obreiros, nós nos enganamos em querer, presbítero Wesley, ajuntar tesouro na terra, sendo que tudo que está nessa terra vai-se embora? Para de ficar idolatrando o teu celular, para de ficar idolatrando o teu terno, o teu sapato, o teu carro, a tua empresa, o teu cartão Plex Sem Limite. Oh meu irmão, isso aí vai ficar, a terra vai comer. Mas se você ajuntar tesouro no céu, obrigado, Jesus. Pergunta para o teu irmão assim: como é que está o seu ajuntamento lá no céu? Pergunte para ele: como é que está a tua poupança lá no céu? Sumiu, glória a Deus, da igreja agora, né? Como é que está a tua poupança lá no céu? Agora olha para o cartão aí, que você luta para não perder o limite do cartão, né? Missionária Fabiana, e já tem crente que estourou o limite do céu, ó. Vou nem dialogar muito aqui. Subiu, glória a Deus da igreja. Pastor Domingo, tem crente que estourou o limite do cartão da eternidade, ó. Por quê, pastor? Irmão Cleito tá bonito, né, rapaz? E não mexe no que a Paula é brava, hein? Fumenta, hein? Esse é meu obreiro, cara. Olhe para cá, ô Cleito.
Ajuntar tesouros, tem gente que já estourou o limite. Olha o que o texto diz: ajuntar. Aí, em vez da gente ajuntar, Rodrigo, a gente pede emprestado. Porque quando a gente está precisando de dinheiro, a gente vai no banco fazer o quê? Mas é no banco, não é no agiota. Teve um pastor um dia que falou: pastor, eu peguei dinheiro emprestado do agiota para construir a igreja. Agora o cabo está me ameaçando, você acredita? Eu falei assim: o problema não é do cabo, o problema é teu. Por quê? Porque em vez de você pedir para Deus, tu foi pedir para o homem. Já teve um lá no terreno, lá que eu não vou citar o nome, que ele já cantou, dizendo: pastor, 1000 tijolos é meu. Aí eu falei: obrigado, Jesus, porque eu não fui para a construção despreparado, eu fui preparado. Por mais que a gente estava em minoria ali, mas eu dizia: Deus, toca no coração de alguém aqui. Mas para o Senhor tocar no coração de alguém, visita a conta bancária dele, mas ele não precisa pegar emprestado do céu. O Senhor vai dar para ele o que é dele por direito na terra. O problema é que nós queremos ajuntar tesouro no céu, na terra, e esquecemos de ajuntar no céu. O Joãozinho que é itinerante, você já viu como é que abre um baú de tesouro? Né? Um baú, quando você abre, ele está até as tampas de ouro, né? E pastor Paulinho, essa geração esquece que lá no céu não entra bijuteria. Você perdeu, dá glória a Deus. Lá no céu não entra bijuteria. Não é esses correntes falsas que a gente usa aí banhada a ouro. Não. Se Deus está dizendo assim: ajuntai tesouro lá no céu, o que Ele tem para você não é bijuteria, irmão, é ouro puro. 3 irmãos pegou lá, ó, é ouro puro. Obrigado, Jesus. Pega na mão desse, oh meu Deus, eu não vai dar tempo aqui. Pega na mão desse crente, chacoalha a mão dele para lá e para cá. Diga para ele: então desprega da terra, irmão. Ai meu, eu vou descer aqui. Diga com a autoridade para ele: desprega das coisas da terra, irmão. Isso aqui a ferrugem vai comer, os ladrões vão levar. Oh meu Deus, eu vou falar em língua aqui, meu irmão. Diga para ele assim: se apega no tesouro no céu, porque lá não é bijuteria. Oh meu irmão, lá é ouro, lá é verdadeiro. Glória a Deus. O que Deus tem preparado para esta igreja não é nada falso, é de verdade. Levanta a mão, porque eu vou profetizar. Eu vou profetizar. É lá no céu, é lá na eternidade. E o diabo vai perder o rumo hoje. Por quê? Porque tu vai sair daqui querendo mais o céu do que a terra. Mais o céu do que a terra. Cadê os crentes? Cadê os crentes? Cadê os crentes? Quem trouxe glória? Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca para adorar. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Olha lá, olha lá. Cadê os crentes que já entenderam? Abre a boca e adora. Amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar. Pega essa, Satanás. Pega essa, Satanás. Tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas segura, irmão, porque a gente tem que fazer bonito para os visitantes aqui, que senão eles não voltam mais. Daqui a pouco tem Santa Ceia. Senão a gente vira a noite aqui, vira a vigília. Olhe para cá, irmão. O problema desta geração é que nós queremos ajuntar na terra e esquecemos de ajuntar no céu. Espírito Santo. Pastor Paulinho, o senhor é mais pastor há mais tempo do que eu. E qual é a maior riqueza que Deus nos paga para nós ajuntarmos tesouro na terra? Pergunte para mim, qual, pastor? Ganharmos almas para o reino de Deus. Pastor Domingos, o senhor consegue imaginar o Miguel, que é o anjo de guerra? Quem está comigo, diga aleluia. Tem mais retorno para mim aqui. O senhor consegue imaginar o anjo Miguel? Não tem aqueles obreiros do altar que não sorri para nada?
Sempre está assim, ó. Não tem, irmão, aqueles obreiros do altar que sempre está assim? Sério, não sorri para nada? Esses obreiros são anjos da terra, porque a Bíblia diz que todo pastor é anjo da terra. E esse anjo, esses obreiros que você vê, ele carrega o espírito e a autoridade, na verdade a autoridade de Miguel. Sempre sério. Mas quando você vê ele dando lugar, você fala, meu Deus, é Deus mesmo, hein? Tem irmão que fala aqui para mim, pastor, a gente vai no movimento, quando a gente vê que se eu dar lugar, a gente entende que Jesus está na casa. Aí você imagina, pastor, domingo, num culto de Santa Ceia como esse, eu já profetizo que vai ter alma no altar. A Bíblia diz, Lucas diz, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus. Você consegue imaginar Miguel lá na eternidade fazendo aviãozinho assim, ó? Você consegue imaginar? Aí eu imagino Gabriel cutucando o arcanjo dizendo assim, olha lá Miguel, ó. Aí alguém olha, Jesus olha e fala, ei meu filho, é só assim para te fazer dançar. Quando um pecador se arrepende lá na terra, olhe para cá, olhe para cá. Aí Deus na eternidade pega o binóculo dele, aí vai lá na rua Dário Tomazelli, número 133 do Ministério Semeando Paz, e vê um pregador aqui que malemar sabe ler e escrever, que veio lá do meio do tráfico, que veio lá do meio da rua, viciado em drogas, ganhando alma no altar. Aí Deus faz bem assim, ó, abre o tesouro, abre o baú, e fala para o arcanjo, para os querubins, para os serafins, para os miguéis, e diga assim, vai lá buscar o ouro, porque ele vai ter tesouro no céu. Está aumentando o tesouro no céu, está aumentando o tesouro no céu. Pega na mão desse irmão e diga para ele assim, só vai ter tesouro no céu, não é dizimando, não é ofertando, não é sendo colunista, não é comprando um sorteio, mas é trazer almas para o reino de Deus. Pergunte para ele quantas almas você ganhou essa noite, esse ano, irmão. Pergunte para ele quantas almas você ganhou esse ano, irmão. Ou você é aquele crente que só sabe criticar? Ou você é aquele crente que só sabe botar desculpa? Tudo tem desculpa. O irmão, teve alguém que falou para mim bem assim hoje, pastor, eu escutei que os que vieram na obra domingo passado não vai vir hoje. Eu falei, mas quem falou que não era para vir hoje? Não, eles mesmos falaram. Eu falei, esse que é o problema, não tem tesouro no céu. Porque o problema é que quando chega para fazer para Deus, a gente coloca impedimento. Mas quando é para fazer para os homens, não tem impedimento. Até quando você vai querer ficar ganhando mixaria que o homem te dá, em vez de você ganhar tesouro no céu, que o reino de Deus te oferece. Esse é o problema desta geração. E Deus falou grandiosamente do meu coração. Diz assim, o problema está aqui, filho. Diz o quê? Porque tem pecados que o diabo oferece e tem pecados que o homem vai buscar. E a Bíblia diz, fugir da aparência. Quem está comigo, diga aleluia. Fugir da aparência. Quando que você tem fugido? E depois não vem falar que Deus não está avisando. Porque um culto igual esse, o que Deus está falando aqui, aí sai do culto, toma a ceia, amanhã continua fazendo a mesma coisa de novo. Aí a gente começa a jogar a culpa no pastor, no pregador. Não é assim, pastor Paulinho? Não é porque eu não gostei do jeito que o pregador falou, o pastor falou, eu vou pedir a bênção e vou embora. Não é porque eu não gostei que o irmão passou, não me deu a paz, eu vou pedir a bênção e vou embora. Aqui no Ministério Semeando Paz, pode pedir a bênção e ir embora. Porque aqui nós não dependemos dos homens, aqui nós dependemos da unção do Espírito de Deus. Nós estávamos ouvindo o pastor pregar lá no Gedeões hoje, ele falando sobre a cobra, né, que picou Paulo. E ele falou assim que a cobra ficava dizendo, agora ele morre, agora ele morre, agora ele morre, agora ele morre. Mas Deus foi lá e curou. Porque toda vez que o diabo se levantar, Deus vai te curar. Quem está comigo, diga aleluia. Tem gente que está fazendo até cara feia, né? E glória a Deus aí, irmão. Finge que não é com você e dá aleluia. Porque a gente é assim, irmão. A gente é tão cara lavada que a gente chega. Aí a gente coloca. Eu sempre falo para a pastora assim: você já percebeu que aquele que cobra demais, aquele que exerce demais, tem alguma coisa que não está certo? É ou não é, pastor? Meu pai dizia bem assim, ó, que o maior cobrador
você tem dificuldade para receber dele. Mas se você dever para ele, meu irmão, ele vai te cobrar as 24 horas. Ele dizia assim que o bom pagador, um mau pagador sempre é um bom cobrador. É isso que ele falava para mim, meu filho, cresce na vida, que um mau pagador, ele sempre será um bom cobrador. E a Bíblia fala sobre isso. Porque Jesus falou para a mulher que entrou lá, perdoou os pecados dela, e falou para Simão: Simão, tem 2 criadores, um criador e 2 devedores, um devia 500, outro 50. Ele decidiu perdoar. Agora eu te pergunto, quem desses aí você acha que ele vai, que devia muito e vai amar? Ele diz assim: aquele que devia muito. Você julgaste bem, porque desde quando eu cheguei aqui, tu não me deu nada, não me recepcionou e nada. Você só procurou defeito em mim. Se esse fosse profeta de verdade, né, presbítero Adriano? Se esse pastor soubesse. E o nosso dever como igreja, em vez de abraçar, nós expulsamos. Porque 1 Coríntios, eu gosto desse texto, porque Paulo diz assim, hora voou. Paulo diz assim, sede perseverante na fé. 1 Coríntios 13 e verso 13. Marca na tua Bíblia. Toda vez que o diabo querer que você julgue alguém, você vai ler esse texto. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Sede perseverante na fé, na esperança e no amor. Mas desses 3, o amor é maior. E a igreja é lugar de pessoas imperfeitas. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Se eu sou perfeito demais, eu tenho que sair dela para não estragar. Ou eu pedir para Deus me arrebatar. Porque nós vivemos em uma geração, em vez de nós ajuntarmos tesouro no céu, nós estamos devendo a Deus. E eu falei para a missionária lá, com o pastor da igreja, falei, quando Deus me revelou essa palavra, falei assim, pastor, tem gente que vai chegar no céu devendo a Deus. E aí é o seguinte, meu irmão, lá no céu não é passageiro, lá é eternidade. Olha para o teu irmão e diga assim, ajuste a sua vida essa semana. Não, diga com autoridade, ajuste a sua vida essa semana. Olha o versículo 21 e eu caminho para o final. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso. Aqui ninguém fica conectado 24 horas na internet, né? Fica não, né? Aqui ninguém fica o dia inteiro no Instagram, né? Fica não, né? Não fica não, né? Você não, né, Disney? Graças a Deus. Por quê, pastor? Porque o nosso coração, versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso. Aí a gente fica se alimentando mais da carne do que do espírito. E a gente vem para o culto como esse, quer que o pregador resolve tudo. Quer que o pastor resolve tudo. Quer que a pastora, que nós ficamos com o ouvido desse tamanho assim, de tanto ouvir problema. E eu te pergunto, o que você está fazendo para mudar essa situação? Que posicionamento você está tomando para mudar essa situação? Que colocação você se pontua no propósito que Deus tem para a tua vida? Aí tem obreiro que chega pessoas às vezes que vêm de outro ministério, único agente, chega numa vontade de fazer, aí você está orando para Deus levantar ou trazer, aí você coloca para fazer e o outro fica bravo. Eu estava aqui faz hora e ele não me enxergou. Que não tem, né, pastor? Só lá na igreja do Senhor, né, pastor Paulinho? Eu estava aqui faz hora, ele não me enxergou. Pastor não me enxergou. Levanta aí, Disney. Mas está bem assim, ó, levanta aí. Mas está bem assim, aqui tá o propósito, ele está aqui, ó. Ó. Aí quando o outro assume que era para ser o dele, aí ele quer se mostrar. Eu estava aqui, né, que nem nós estávamos brincando com o Ivan ontem. Hoje o povo tirou sarro do Ivan. A gente estava fazendo a massa lá, né? Aí depois que terminou a massa, todo mundo suado. Ele chegou e falou, ninguém me chamou para fazer a massa. Dá glória a Deus aí, irmão. O problema é esse. E nós esquecemos que nós viveremos uma eternidade. Ou você não quer ir para a eternidade?
Tem gente que tem medo da morte. Lá em casa, qualquer gripe, eu falo para minha esposa, já é o fim, irmão. Já prepara tudo, que o céu está aberto. E eu estou aqui, Jesus, estou pronto. Irmão, para de falar com isso. Eu falei, ixi, se eu subir, é lucro. Paulo diz assim, que morrer é lucro. Aí tem crente que tem medo de macumba. Aqui não tem, né? Graças a Deus. Obreiro, pastor, não tem não. Mas tem crente que tem medo de macumba. Não é porque a macumba pega. Pega não. Se você estiver na carne, vai pegar. Agora, se você estiver na palavra, se você estiver em comunhão com a mesa, você vai passar por cima da macumba, vai passar por cima da pombagira, vai passar por cima do tranca-rua, vai passar por cima do Chucaveira, Preto Velho, Maria Padilha, e Deus vai te dar vitória, e o nome dele será glorificado através de você. Dê glória aí, irmão. Aleluia. Amém ou não amém? Diga para o tempo, pergunta para o irmão, onde é que está o teu coração? Pergunta para ele, onde é que está o teu tesouro? Porque se eu ajunto o tesouro no céu, o meu coração está no... Vocês são inteligentes. Se eu ajunto o tesouro no céu, o meu coração está no... Então eu não olho para as coisas da terra, pastor Paulo. Eu olho para as coisas que o céu me oferece. Aí o meu coração está na terra. Aí os meus olhos estão na terra e o meu coração também está no céu. Quer ver falar de olho aqui, ó? Versículo 22. A cadeia do corpo são os olhos. Está com a Bíblia aí? A cadeia do corpo são os... De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo... O quê? Alguém leu aí embaixo? Todo o teu corpo será o quê? Quem que leu aí? Todo o teu corpo será o quê? Como é que é, igreja? Todo o teu corpo será? Então você entra nas trevas para iluminar. Obrigado, Jesus. Pega na mão do teu irmão, diga assim para ele, profetiza para ele, diga assim: se você é a luz, diga com autoridade, se você é a luz, não é um ambiente que vai mudar você, mas por você ser a luz, o ambiente será mudado por causa de você. 3 irmãos pegou isso aqui. Se você é a luz, o ambiente que você chega será mudado por causa da luz que habita em você. Sabe por que onde você chega o ambiente não está sendo mudado? Porque a minha lamparina está quase apagando. Se está faltando azeite, hoje nós vamos soprar azeite. Vai descer azeite quente do céu e a lamparina vai pegar fogo. E lá onde era treva, o ambiente vai passar a ser luz. Lá no teu casamento, lá na tua empresa, lá na tua escola, lá na tua faculdade, lá na tua família, lá na tua parentela, lá na rua da tua casa, aonde você estiver, o que era treva vai se tornar luz por causa da presença que habita em você. Quem recebe essa palavra, levanta a mão, e quem trouxe glória, abre a boca para adorar. Quem trouxe levante as duas mãos, em nome de Jesus. Adore, 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 adore. Esconda-me nas asas do seu amor. Esconda-me. Olhe para cá. Olhe para cá. O problema é que os nossos olhos não estão no céu. E nós já não andamos olhando para frente. Nós já andamos olhando para baixo. Igual aquela mulher corcunda. Porque o problema que o diabo queria é que ela olhasse só para... Sabe o que o diabo está dizendo para ela? A terra há de consumir. Mas quando eu olho para o céu, eu entendo que a terra há de consumir a carne. Mas o meu espírito, a minha alma, vai subir. E eu te deixo um alerta esta noite. Tome cuidado que os teus olhos estão vendo. Forte, né? Sumiu, glória a Deus agora. Tome cuidado. Porque Jesus está dizendo assim, ó. Eu estou nos últimos segundos da igreja.
O pastor Jonatas pregou lá no Gedeões e nós assistimos uma mensagem. Foi a única mensagem que a gente assistiu. Ele disse bem assim, ó. A lentilha, ela é negociada. Mas o pão... Aponta o dedo para a tua Bíblia e fala para o teu irmão, diga assim, esse pão aqui, ó. Não diga com autoridade, diga. Esse pão aqui não é negociado. Não diga com autoridade, esse pão aqui. E esse aqui, pior ainda. Amém ou não amém? A lentilha, por que a lentilha foi negociada? Porque foi feito por Jacó. E o pão? O pão é Deus. E Jesus diz assim, eu sou o pão. Como é que é? Eu sou o pão da vida. Ele está dizendo assim, enquanto eu for pão, enquanto eu for alimento para a sua alma, você terá vida. O problema é que nós não se alimentamos do pão da vida. Olha o versículo 24. E ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem como, irmão. O problema é que nós queremos servir os dois deuses. E não tem como, pastor Paulinho, o caminho final aqui. Porque se eu sirvo um, eu estou odiando o outro. E se eu amo esse, eu estou desamando o outro. E nós vivemos em uma geração que nós não sabemos para onde ir. E o problema não é de vocês. O problema é quem está atrás do altar. Porque a preocupação dessa geração de hoje, dessa geração que tem se levantado, não é se preocupar para onde a tua alma vai, mas é o quanto você pode encher o bolso dele. Postei e sair correndo. A pastora fala para mim, toma cuidado que você prega, porque senão vai vir processo. Eu falei, deixa vir. O deputado esse dia me pegou nessa semana e falou para mim assim, não, porque eu não sei o quê, porque eu falei assim, deputado, é o seguinte, o meu compromisso com a política não é cadeira, não é escritório, não é dinheiro, mas é com a palavra. Porque enquanto Jesus não voltar, eu tenho que defender a palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra tem que ser respeitada. E se eu prego a verdade para você, você não vai andar na mentira. Agora, se eu prego a mentira para você, você vai viver na mentira. Quem já comeu comida com salito aqui? Nossa, não dá mais tempo. Quem já comeu comida com salito aqui? Levanta a mão. Quem já passou mal com comida com salito aqui? Eu não posso. Quem já passou mão? Levanta a mão aqui. Pouca gente, né? A maioria come e não passa mal. Pastor Paulinho. Mas a minoria come e passa. Você sabe por que passa mal? Pergunta para mim, Lucas. Por quê? Por quê, pastor? Porque não é acostumado a comer comida com salito. Então, se eu sou acostumado a comer comida com salito, eu não vou passar. Mas você sabe que o salito, quando ele bate no estômago, ele incha. E você sabe que meia hora depois você tem fome. Por quê? Porque a comida com salito não é o suficiente para te manter cheio. Mas quando eu como a comida feita mesmo sem salito, quem está comigo diga glória a Deus. Eu não sei você, mas tem gente aqui que almoça 11 horas, meio-dia e vai só jantar 8 e 9 horas da noite. Por quê? Porque comeu uma comida saudável. Sabe qual é o problema dessa geração? Que eles estão oferecendo comida com salito. Leva para casa isso aí. Tome cuidado com esses profetas da live. Joãozinho está na live agora, né? Pega ele, Jesus. Claro que tem homem de Deus. Mas do mesmo jeito que tem homem de Deus, tem falso também. Do mesmo jeito que tem verdadeiro no altar, também tem falso. Quantas vezes eu preguei nesse altar aqui com um obreiro falso nas minhas costas? Só que eles acham que a gente não sabe, né? Mas quando a gente vai para a guerra, pastor Domingo, a gente aprende a cuidar mais as costas do que a frente. Amém ou não amém?
termina aqui, já foi embora a hora. Você lembra quando Israel saiu do Egito? Quem está comigo, diga glória. A Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, uma coluna, quem está comigo, diga aleluia. Uma coluna de nuvem os cobria. Mas e o anjo? Ia na onde? Alguém sabe dizer? Na onde? Na onde? Vem aqui, Lucas, rapidinho. Ó, nós somos o Egito não, pelo amor de Deus, nome de Jesus. Nós somos os hebreus. Estamos indo, a nuvem está cobrindo por cima. Aí Deus falou para Moisés bem assim, ó: eu vou enviar um anjo. Só que olhe para cá, o anjo não vai na frente. O anjo faz isso aqui, ó. Porque o problema de Israel, pastor Domingo, não estava na frente, estava quem atacava atrás. E o problema, obrigado, Lucas. O problema é que nós queremos cuidar à frente e esquecemos de cuidar. Aonde vem a punhalada, vem a facada, vem a enganada, vem os falsos que te enganam. E Deus nesta noite está falando conosco, eu termino aqui, que nós viveremos, queira o diabo ou não, a promessa de Deus sobre a nossa vida. Por isso vos digo, que não andeis cuidadoso quanto que a vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, que nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento? Versículo 26, e esse versículo aqui, nunca revelei isso na igreja, capítulo 6, o verso 26, me fez ser crente. Me fez aceitar Jesus e me manter na presença de Deus. Olha o que o versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sabe o que me deu coragem de servir? O que, pastor? Porque se nós olharmos para a ave do céu, e elas não têm celeiros, se você não dá glória desse aqui, se elas não têm celeiros, não ajuntam, e a palavra diz que Deus os alimentam, missionária Daiane, aí o texto encerra dizendo assim: porventura, vós não tedes mais valor do que as aves do céu? Você não entendeu, por isso que você não melhorou o teu glória. Eu te faço uma pergunta: quando que você viu uma ave pecar? Pastor Paulinho, as aves são tão educadas e tão organizadas que nenhuma invade o ninho da outra. Aí Deus diz assim: as aves não pecam, e vocês têm mais valor do que elas. Aí você vem para um culto desse aqui bravo porque o salto quebrou, porque o marido não comprou, não deu dinheiro para ir no cabeleireiro fazer o cabelo, não, porque faltou o dinheiro para pagar a fatura que vai vencer amanhã. Aí eu venho para o culto igual esse, preocupado do amanhã, sendo que Deus está dizendo assim: e o hoje? Sexta-feira nós saímos do culto aqui, nossa roda de rotina. Aí a gente ficou conversando com o Henrique aqui, com a irmã Cíntia aqui na frente, um mó tempão. Saímos daqui já quase meia-noite. E aí a gente foi embora. Eu falei para a pastora: tá vendo? Quando a gente virou a rua que a gente passa, a viatura de atravessado, com uma faixa. E aí lá em Quidauana, lá o radialista chama Correia Filho, né? Aí eu desci do carro, a pastora falou: lá foi o Correia Filho, ó. Aí eu falei: não, eu vou lá ver, vai que é alguém que a gente conhece, né? Mas mentira, eu estava curioso mesmo. Brincadeira, irmãos. Cheguei lá porque eu pensei, alguém, né, um acidentou, amigo. Quando eu cheguei lá, o rapaz foi alvejado com um tiro na testa. Acabado de acontecer. Quando eu voltei, falei para a pastora, diz assim: às vezes Deus nos prende num lugar e nós insistimos em ir antes do que Deus libera para a gente ir, e lá na frente Deus está dando livramento. Aí o problema é que a gente vem para o culto preocupado com o horário. A gente vem para a igreja preocupado com o que vestir. A gente vem para a igreja, pastor Cleber, procurado o que comer amanhã. E o hoje, você não se preocupa não?
Se Deus está te dando essa... Obrigado, Espírito Santo. Ele acabou de me dizer. Se Ele está te dando essa oportunidade hoje para dar o seu melhor louvor para Ele, e você está entregando meia boca para Ele, você está achando que amanhã Ele pode te dar uma outra oportunidade? Aquele que a gente ensaiou, irmão. Aquele que a gente ensaiou. E toda a terra... Olhe para o teu irmão e diga assim: aproveite a oportunidade de hoje. Diga assim: se você não ceia há muito tempo, reconcilia hoje. E eu te libero, você reconciliar hoje, tocar no corpo de Cristo e ceiar. Pastor, por quê? Porque a Santa Ceia vai curar a tua carne, vai curar a tua alma, vai curar teu espírito. Jesus está te dando oportunidades. Coloque de pé, a hora voou, não dá, eu ia até a noite toda aqui, agora que a mensagem ficou boa. Mas coloque de pé. Jesus está te dando uma oportunidade nova. De quê, pastor? De se achegar ao altar de Deus e construir tesouro no céu. Olha mais uma vez para o teu irmão, diga assim para ele assim: chegue na eternidade com lucro e não devendo. Não diga com autoridade, chega na eternidade com lucro e não devendo. Pega na mão dele, profetiza para ele. Obrigado, Espírito Santo. Diga para ele assim: a Bíblia diz, diga com autoridade, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Chacoalha a mão dele e diga assim: a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Levanta a mão porque eu vou profetizar. Deus vai te dar o caminho para juntar tesouro na eternidade hoje. E qual é, pregador? Oh meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui. Eu profetizo que quarta-feira pelo menos uma alma tu vai trazer para esse culto, e ela será salva pela autoridade que Deus vai te derramar agora. Então abre a boca e vai dando glória. Abre a boca e vai dando glória. Abre a boca e vai dando glória. Eu vou dar um minuto para você adorar. Fecha os olhos por um minuto. Fecha os olhos por um minuto. Fale com ele agora. Diga. Toda a terra Será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas. Fale com ele agora. Cobrem o mar. Eu sei que a hora já está estourada. Enche a terra. Fale com ele agora. Diga: Senhor, eu vou participar do corpo. Diga: Senhor, eu vou participar do corpo. Diga: mas me perdoa agora, Jesus. Peça perdão para tua esposa aí, ó. Peça perdão para teu esposo aí. Peça perdão para teu filho. Glória a Deus. Peça perdão para tua mãe, filho. Jesus está te dando a oportunidade hoje de se assentar na mesa com Ele. Entrando na sala do trono. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? A terra com os anjos. Cadê os adoradores? Fecha os olhos, fale com ele. Na sala do trono. Fale com ele.